eles foram para a terra prometida, voltaram com o relatório, prestou conta. 10 deles disseram que de fato, todos eles, melhor dizendo, os 12 disseram: há uma terra prometida, de fato ela mana leite e mel. Olha, a gente trouxe uva, olha o tamanho das uvas, né? 2 homens para carregar um cacho. Mas apenas 2 acreditavam que de fato poderiam entrar naquela terra. Isso nos dá uma lição importantíssima, irmãos. A maioria das pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Misericórdia, irmão, se isso for verdade. Misericórdia. Foi a voz do povo que gritou: crucifica-o e solta Barrabás. E eu vejo a mesma coisa acontecendo hoje. Tem um povo dizendo aí: não pode prender o 9 dedos, não pode prender o 9 dedos. Onde já se viu prender o homem sem prova? Vocês sabem, né? Onde já se viu um negócio desse? Nesses dias, a influência das pessoas sobre a sua vida. Quem está te motivando? Quem está te desmotivando? Tem mulher que, se o marido depende daquela motivação dela, daquele ânimo dela, e aí ela só joga palavras pesadas. Esse sujeito, irmão, vai fracassar, e a maior prejudicada provavelmente vai ser a mulher, e vice-versa também. E pais que machucam seus filhos com palavras, que afundam o sonho dos seus filhos, que jogam por terra todos os planos, porque eles próprios perderam a perspectiva, perderam a visão da terra prometida. Quando eles olharam a terra, havia nela gigantes. E uma das coisas que eu vejo que a pessoa desanimada perdeu, é justamente isso: ela perdeu o propósito, não tem propósito para viver. Eu não sei se você já falou essa frase aqui, e aí fulano, como é que está? Tudo bem? Vamos indo como Deus quer, né? O incircunciso põe até Deus na parada, dizendo que é Deus que quer que ele esteja ruim daquele jeito. Não é não, meu irmão. Deus te deu 2 vidas. Ele falou de 2 vidas. Eu disse aqui na oração com os homens: 2 vidas Deus prometeu. A primeira delas: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa é uma vida. Essa vida se trata aqui na terra. E vida abundante não significa não ter problemas, não ter dificuldades, não ter situações difíceis. É que a maioria de nós achamos que vida abundante é ter dinheiro. Deixa eu falar, irmão: ímpio tem dinheiro, ateu tem dinheiro, satanista tem dinheiro, muito crente tem dinheiro. O problema de ter dinheiro não é ter o dinheiro, o problema é quando Deus não tem o coração, e sim o dinheiro tem o teu coração. Quem entendeu isso? Presta atenção. Tem gente aí fora, irmãos, que eles não oram, não jejuam, não lê Bíblia, são pessoas honestas e estão ganhando dinheiro adoidado. O problema é que crente quer ter dinheiro orando, crente quer ter dinheiro dizimando. Está errado, irmão. Você quer ganhar dinheiro? Vai estudar, vai se preparar para o concurso, arrisca, vai fazer alguma coisa. Pastor, mas a gente não ganha dinheiro quando a gente dizima? Não, quem te disse essa mentira, irmão? Quem te disse que você ganha dinheiro se você devolver dízimo? Fala sério. Existe, de fato, que quem semeia, colhe. É melhor dar do que receber. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante se vos dará. Então, de fato, existe uma promessa, mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero dizer para você que a sua vida cristã precisa ser mais firme, constante e abundante na presença do Senhor, que independente das batalhas da vida, você não perca o propósito, você não perca a convicção, e por mais que venham essas lutas, você não vai desistir, porque você não é daqueles que desiste. Hebreus capítulo 10, verso 35 fala sobre isso. Nós não somos daqueles que desistem. O Senhor não tem prazer naqueles que desistem. É por isso que está escrito não apenas uma, mas várias vezes: aquele que perseverar até o fim. Então, ser igreja não é frequentar o culto aos domingos. Ser igreja é estar na presença do Senhor todos os dias. Isso é ser igreja. E quando eu sou igreja, as pessoas,
elas vão saber que eu sou igreja, não porque eu fico falando, eu sou crente, viu? Aí ele usa camisa de crente, né? Ele na hora do almoço lá na empresa, ele começa: soberano e eterno Deus, maravilhoso eterno Pai celestial. Não, irmão, você não é igreja porque você faz isso, não, para com isso. Você não é igreja porque, irmão, você ora por mim, sapateia lá na empresa, faz um regaço lá, todo mundo sabe que você é crente. Não, você não é igreja por causa disso, não. Seus frutos vão se manifestar sem que você precise falar, porque o seu comportamento te denuncia para o céu, para a glória de Deus, ou infelizmente envergonha-se aos céus e à glória de Deus. Envergonha-se, igreja. Alguns de vocês, quem sabe, já se sentiram envergonhados com o comportamento de pessoas que dizem ser cristã. Já viu aquele negócio de família dizer assim: toda família tem a ovelha negra? Já viu esse negócio? Aquele parente que faz escândalo, aquele parente que na festa do Natal, na festa do Ano Novo, aquele parente toma lá 2 cervejinhas, já ficou bêbado, né? É que ninguém viu a pinga que ele tomou toda hora que ele foi lá no carro, né? Não, eu só tomei 2 cervejas, mas lá no carro tinha 1 litrão de vodka assim, ó. Ele virou com os parceiros, aí tem um monte de bêbado. Essas pessoas na igreja, agora imagina gente na igreja desanimada, e por conta de estar desanimado se tornam incrédulos, por conta de serem incrédulos se tornam murmuradores, por conta de serem murmuradores se tornam pessoas que atacam e denigram a imagem das pessoas, e aí eles causam escândalos lá fora. Isso está errado. Mas a Bíblia disse que nos últimos dias viriam as pessoas que seriam dessa forma. A apostasia, a mornidão espiritual viria. O Senhor está nos alertando para que nós não sejamos as vítimas desses dias. O Senhor está nos convocando, alinhando o nosso espírito, para que nós sejamos dele de verdade, e não apenas frequentador da igreja A, B, C ou D. Eu ser igreja. Existe hoje uma legião de pessoas tentando levar você para todo lado, dizendo ser bom. Tem um texto que diz assim: se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não aceite, não consintas. Ele está dizendo o seguinte: blandícias é um meio de persuadir você a fazer algo. Eu quero hoje, com muita blandícia, dizer para você: vamos orar mais, vamos meditar mais, vamos nos relacionar com os nossos colegas vizinhos para mostrar o amor de Deus para eles. Vamos, para que isso aconteça, mais de Deus, mais palavra, mais oração. O resultado é relacionamento com pessoas, porque quanto mais eu tenho de Deus, mais eu tenho o desejo de impartir Jesus. Eu gosto da palavra impartir. Eu aprendi há muitos anos que impartir não é dividir, impartir é dar 100% de Jesus para você, e eu continuo com 100%. Sabe por quê? Porque Jesus é uma fonte inesgotável, aleluia. Dele vem a nossa força. João capítulo 6, verso 57, ele diz assim: ó, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Da maneira mais simples. Por que desanimamos? Porque deixamos de nos alimentar. E quando deixamos de nos alimentar, começamos a comer coisas que não nos alimentam. Quem aqui fica um dia inteiro sem comer? Presta atenção, 24 horas sem comer, 24 horas sem comer. Aí na hora do almoço, você está com vontade de comer um pote de sorvete. Eu duvido encontrar alguém que passou 24 horas sem comer, que ele quer comer um pote de sorvete. Ele quer comer 500 ml de chiquinha ali. Eu duvido. Ele quer isso é outra hora, porque agora ele quer uma costela, uma picanha com mandioca, né? De preferência 1 litrão de Coca-Cola do lado, né? Aí a pessoa vai se alimentar. É o certo? Também é errado. Eu sei que a maneira como nós nos alimentamos vai nos destruindo. E agora eu vou dizer o primeiro, quase estou acabando, tá? Pode anotar. A maneira como nós nos alimentamos. Aqui na igreja, presta atenção, irmãos, agora. Quando eu converso com vocês, a maioria, irmãos, a maioria não tem altar em casa. Para a glória de Deus existe uma minoria que tem uma vida de oração em casa. Nós não somos igreja porque a gente está aqui nesse domingo oferecendo a Deus das 18 horas até 20, 21 horas no máximo. Não sou de Deus por causa disso.
O meu relacionamento com Deus, a maneira como eu me alimento dele, eu disse no início, o teu espírito não recebe nada dessa terra. Só que a gente hoje, por conta da tecnologia, ficou tão fácil ter acesso às coisas. Mulheres e homens têm acesso à pornografia mais fácil, crianças têm acesso à pornografia mais fácil. Existem os grupos de WhatsApp, irmão, todo grupo de WhatsApp tem um endemoniado que manda pornografia, que manda mulher pelada, que manda homem, né? Manda aqueles homão, manda aqueles mulherão, e os crentes estão ali no meio. Aí, se essa pessoa, ela não tem um filtro, que eu digo que se chama o Espírito Santo, que capacita você a filtrar para não receber isso, eu chamaria também assim, para que todos entendam, quem mexe com computador, sabe que no computador tem o antivírus, porque quando entra lá o tal do cavalo de Troia, destrói com tudo o computador. Daí você que não entende nada, fala, meu computador está acendendo e apagando, está esquisito, fica fazendo assim, assim. Aí alguém, entrou um vírus, não é assim que eles falam para você? Quem já ouviu essa conversa? Entrou um vírus aí, você clicou em algum arquivo, aí você pega o computador, tem que levar para formatar, para arrumar aquele computador, para que ele volte a funcionar, e provavelmente você vai perder aquela foto da família, aquela foto das crianças, aquela foto daquela viagem incrível, provavelmente você vai perder, porque entrou um vírus. E eu diria então hoje que muito crente está cheio de vírus, irmão. Vírus da terra, que tem levado essas pessoas a andar numa lentidão espiritual, uma mornidão espiritual, uma osteoporose espiritual, porque qualquer coisinha está fracassando, qualquer coisinha está caindo, né? O diabo não precisa nem enviar o seu pior capeta, ele manda o capetinha mais reba que ele tem lá, o sujeito já cai na fé, né? Qualquer coisinha desanima aquele irmão, aquela irmã, né? O rapaz está firme na fé, aí o diabo manda uma pombagira daquela com 16 anos, seminua para ele, né? Novinha, ele cai, desmonta tudinho, e vice-versa também. E as coisas estão acontecendo. Hoje você passa nas escolas, você vê guria de 12 anos com um moleque de 12 ou 13, isso quando a guria não tem 12, tem um marmanjão de 25 amassando ela lá, e ela acha que ela é mulher aos 12 anos, se veste daquele jeito e coisa e tal. Esse nível que as coisas estão acontecendo, sabe por quê? Porque nós como igreja temos deixado de fazer a nossa parte. Sabe por quê? A maioria, nós estamos desanimados. A gente, não, eu já tenho muito trabalho, cuidar da minha vida. Jesus não morreu para que você cuide da sua vida, Jesus morreu para que você seja uma bênção nessa terra, Jesus morreu para que você seja útil nessa terra. Ele não quer que nós sejamos inúteis, Ele não quer que nós sejamos infrutíferos, muito pelo contrário, toda árvore que está ligada em Jesus, ela dá muito fruto, e ainda a Bíblia diz que Ele vem e corta para que dê mais fruto ainda. Então uma igreja apática é uma igreja que está na mornidão, ela está desolada, desanimada. Nós precisamos ter um posicionamento, alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, não é nem com a vontade do pastor, porque tem pastor que fala, vamos construir, a igreja constrói. Tem pastor que fala assim, vamos fazer um telegospel aqui, irmão, vamos botar um filme aqui, vamos assistir, a igreja participa. Aí o pastor fala, vamos orar da meia-noite às 6 da manhã, irmão. Todo mundo tem que trabalhar no outro dia, ninguém quer ir, não dá para fazer. Não, o pastor acha que a gente não tem o que fazer. E hoje os pastores têm até medo de chamar a igreja para jejuar, o pastor tem medo de chamar a igreja para orar. Não pode ser assim, irmãos, não dá para ser assim. Nós não conseguiremos ser igreja assim. Eu procurei identificar quais foram as vezes que eu me desanimei. É quando eu fiquei muito ocupado com gente. Quando eu fico ocupado com gente, carregando problema de gente no WhatsApp, as pessoas, esse negócio é doido, né, irmãos? As pessoas me procuram naquele Messenger, que eu nem atendo aquele negócio, mas tem hora que eu olho lá assim, está todo tomado de vermelho de mensaginha assim, eu falo, que isso, né? Eu vou ver lá, gente, pastor, misericórdia. Aí no Zap, meu Deus, irmão, você vai olhando assim, é cada coisa. Ore por mim, estou com um problema no casamento. Não, meu irmão, não é a minha mão na sua cabeça que vai mudar a sua vida, não. É a resposta que você vai dar para a palavra de Deus que muda a sua história. É isso que vai mudar. Não adianta achar que você com os velhos hábitos vai sair desse desânimo, não vai. Não, já sei, eu vou mudar de emprego, as coisas vão melhorar. Não, já sei, eu vou mudar de cidade, as coisas vão melhorar. Não vai não.
pode ir para o Japão, pode ir lá para a Coreia do Norte de preferência, aí muda. A Coreia do Norte muda. Você conseguir entrar lá, eu acho que muda, né? Vai lá para Cuba, né? Vai lá para Venezuela, está precisando de crente na Venezuela, vai lá na Bolívia. Brincadeiras à parte, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida só faz sentido se houver propósito. E uma das razões que desanimamos é porque não tem propósito. E quem não tem propósito perde tempo com TV, perde tempo com internet, perde tempo com WhatsApp, perde tempo dormindo, perde tempo com tanta coisa, e entra na depressão, entra na ociosidade. E a ociosidade é um problema sério que eu preguei para os homens aqui no sábado passado. Leva a ociosidade, vai te levar, vai te convergir para o pecado. Por mais que você tenha sido crente há 20 anos, 30 anos, 40 anos, se você hoje é um ocioso espiritual, obviamente você é um preguiçoso. Por quê? O ocioso espiritual, ele não lê Bíblia, ele não lê um livro, ele não ora, ele tem preguiça de vir para a igreja, ele torce para chover bem na hora do culto, porque ele tem a melhor resposta para dar. Pastor, você sabe que eu tenho moto, como é que eu vou sair nessa chuva, pastor? Dá uma dorzinha de cabeça, aquela assim, bem pequenininha. Nossa, eu estou com enxaqueca. A dorzinha vira enxaqueca. Tomara que toda vez que você tiver com a dorzinha bem pequenininha, ela vira uma enxaqueca mesmo, daquela de regaçar. Não, também não posso falar isso. Perdoa. Mas a gente fica assim, eu falo, Deus, o que está acontecendo com a gente, com essa geração de crente? Crentes que precisam ficar firmes. No primeiro ano, no segundo ano, não, já passou 10. Ele não conseguiu se firmar. 10. O Juan tem 25 anos hoje. E eu me lembro como hoje o dia que eu dei a primeira mamadeira para o meu filho. A primeira. Que eu peguei ele no colo. E que nunca mais a mãe dele precisou dar mamadeira. Eu gosto muito dessa parte de que Deus pôs no meu coração. Porque só pode ser Deus um negócio desse, acordar de madrugada para dar mamar para neném, irmão. Que coisa mais doida. Mas eu amava fazer aquilo. Mas eu lembro daquela primeira mamadeira. Eu lembro da primeira vez que ele segurou a mamadeira. Eu lembro da Gabriele segurando a mamadeira, né? Eu lembro da primeira vez que a Gabriele foi para o vaso sozinha, para o banheiro sozinha. Aleluia! Eu e a mãe dela estávamos livres da fralda. Quantos pais não se alegrou com isso? Agora imagina hoje a Gabriele: pai, que foi, filha? Pai, que foi, Gabi? É me limpar. É ruim? Quem conhece gente adulto que tem esse tipo de problema? Você sabe que tem, sim ou não? Retardo mental, ou seja lá qual for outro problema. Hoje, quando se envelhece demais também, a pessoa perde o controle, não tem o movimento. Ele vai chamar alguém: olha, eu acho que tem que dar um trato aí. Mas eu quero falar assim da criança que deveria, né? Graças a Deus a minha filha é perfeitamente saudável, faz tudo que precisa fazer, até de comer agora ela come sozinha, aleluia. Pela primeira vez o pai dela deixou ela ficar 20 dias fora. 20 dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela não me deu preocupação. Agora imagina, espiritualmente falando, o que está acontecendo hoje, irmãos. O cara está casado há 10 anos. Ele ainda olha pornografia. A mulher está há 10 anos, ela ainda acompanha a novela da Rede Globo. Segue essas novelas tudinho. É uma crentaiada que se alimenta de TV dia e noite, irmão. Se alimenta de celular dia e noite. Eu sinto muito, você já morreu. Mas morreu da morte errada. Sabe qual é a morte certa? Morrer para o mundo e viver para Jesus. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Vou ler esse texto para você. Quatro, 8, 10 que nós acabamos de ler no início, lembra? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sabe por que desanimamos?
Porque não manifestamos Jesus. Quem quer manifestar Jesus? Não, de verdade, quem quer manifestar Jesus? Então escuta aqui, ó, morra. Ai, pastor, para que falar assim com a gente? Irmão, não tem Cristo. Como é que Cristo vai habitar um corpo vivo? Quando eu morro para Cristo, quando eu morro para o mundo e eu vivo para Cristo, as atitudes dele vão se manifestar em mim. A gente para de dar desculpinhas. Eu estou lendo um livro onde o autor fala assim, que as pessoas, eles entram num propósito e de repente eles desistem e eles começam a dar desculpinhas. Eu falei que esse ano eu queria mudar minha postura alimentar, porque eu estava ficando doente, e uma das coisas foi consultar um médico. Comecei a fazer um tratamento, aí o médico falou, você tem que caminhar na esteira ou caminhar, né? Fazer caminhada, tem que caminhar. Ô luta miserável é sair para caminhar, irmão. Será que é só eu que penso assim? Não, ó, só eu, ó, todo mundo feliz sai para caminhar, e olha que coisa linda. Todo mundo caminha 5 km todo dia, né? Só o pastor que é pecador, né? Não, de verdade, quem sai para caminhar feliz da vida? Eu sei que algumas mãos levantam, tem gente que sai, mas você, não, eu tenho que ir, eu tenho que me submeter, não é assim? Então eu fiz um negócio comigo, pensa na doideira que eu fiz. Eu não vou sair para caminhar em volta de Douradão. A minha mulher, caminha comigo, vou nada também, vai caminhar sozinha você. E por quê? Porque quando amanhecia chovendo ou entardecia chovendo, eu falava, aleluia, está chovendo. Lembra, Júnior, nós dois? Nós já caímos nessa. Ah, está chovendo hoje a gente não vai. Quem já falou, quem já deu graças a Deus que está garoando e você não saiu para caminhar? Eu já, irmão, aleluia, está chovendo hoje, né? O parceiro aí, ele ligava, e aí, vamos? Ah, hoje está chovendo. O Júnior não queria desistir não, irmãos, eu que fiz ele desistir. Você lembra? Você me ligava, eu ficava até com vergonha. Eu falei, o cabo persistente, ele não para nunca. Aí eu ganhei uma esteira. Eu ganhei uma esteira. Qual é a desculpa que eu dou agora, irmão, quando está chovendo? A esteira está ali, ó, na cobertura, está ali debaixo, não está chovendo lá dentro, eu só tenho que ir lá ligar na tomada. Irmão, pensa na luta que eu arrumei. Que eu tenho que ir. Não vou pôr lá na chuva não. Tem hora que dá vontade de fazer assim, ó. Ligo ela, coloco ela para caminhar e eu fico lá, vai filha, caminha. Aí depois, quando está quase terminando, eu subo em cima e bato uma foto. 7 quilômetros. Aí põe no Facebook, ó o pastor, ó. Para que eu vou fazer isso? Pode ser que eu influencie um monte de gente. Ó, o pastor está conseguindo. Mas o maior miserável dessa história, sabe quem é? Eu. Menti para mim mesmo. Arrumei desculpinhas para mim mesmo. Aí entra essa história. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ter convicção. Eu sou de Cristo. Ele falou que eu teria tribulação. Sim, sei disso. Ele falou que no mundo eu ia sofrer perseguição. Sim, sei disso. Então está tudo certo, ele não me enganou. Tem dor, tem choro. Quando você estuda os apóstolos, você vê eles apanhando, apedrejando, descendo escondido, passando frio, passando fome, mas feliz porque estava sofrendo por amor a Cristo. Dá para entender um negócio desse? Mas a igreja de hoje não quer isso não. A igreja de hoje, ela quer poltrona, como aquelas poltronas confortáveis, o ar-condicionado, né, para não passar frio e para não passar calor, e se possível põe ar-condicionado, que quando está muito frio a gente liga no quente. E aí a gente, irmãos, em muitos lugares do mundo, a igreja, quanto mais rica ela era, mais fria ela era. Quanto mais rica e mais confortável, para manter a igreja, tinha que ter entretenimento. Elas foram se acabando. Quem sabe do evangelho na Europa, sabe do que eu estou falando. As igrejas mais avivadas, eu vou botar uns troncos aqui assim para vocês sentar, né? Vamos tirar os ar-condicionados tudinho, e vamos botar tronco, senta no tronco.
não tem conforto nenhum. Talvez fique alguns, mas qual é o problema do conforto? Nenhum, irmãos. Agora, se esse conforto me impede, se eu não penso no meu irmão que está morrendo, se eu não penso lá no asilo, se eu não penso no orfanato, se eu não penso nas pessoas da minha cidade que estão morrendo, eu estou vivendo só para mim. E se eu estou vivendo só para mim, eu não tenho propósito. E se eu não tenho propósito, com certeza eu irei desanimar, porque uma vida que não tem propósito é uma vida que já fracassou. Ela não sonha, ela não planeja, ela não tem sonhos para fazer as coisas para Deus e muito menos para ela. Ou pior, o sonho dela é ter o carro, a casa, estudar para ganhar um salário muito bom, né? Daqueles de 25 mil para cima. Pronto, é o propósito da minha vida. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Se você está aqui, eu acredito que é porque você quer ser igreja, sim ou não? Você quer ser igreja, mas a minha Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. O inimigo está pegando pessoas distraídas dentro da igreja, levando para a vida de imoralidade. Falava com a minha esposa essa semana, se a imoralidade fosse brincadeira, irmãos, Deus não deixaria escrito lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e não deixaria escrito de novo no capítulo 10 de 1 Coríntios, para exemplo vosso, que num só dia 23 mil pessoas morreram por causa da imoralidade. Quem já leu isso, irmãos? Não, de verdade, só poucas pessoas já leram. Os demais botam a mão na cabeça. Todo mundo que não levantou a mão, mas assim, eu preciso ler mais a Bíblia, Senhor, tem coisa que eu nem sei, ó. Porque, como eu disse no início, e eu vou dizer pela terceira vez, o seu espírito se alimenta de Deus. Amém? Por que eu estou desanimado, pastor? Por que a gente desanima? A falta de convicção, falta de clareza, falta de propósito, é muita expectativa com pessoas, e as pessoas nos decepcionam. Quando eu disse para você aqui que a maioria das vezes que eu me senti desanimado é porque eu passava mais tempo com pessoas do que com Deus, Valdir. E sabe o que eu estava fazendo? Escutando o choro dessas pessoas, escutando o problema dessas pessoas. E eu descobri que as pessoas que gastaram mais horas do meu tempo, elas não estão aqui hoje. Elas não estão aqui. Muitas delas não estão mais aqui. Então arrumaram outra pessoa para lamber aí as feridas delas, porque a gente é especialista em arrumar alguém para lamber as nossas feridas, para alguém para passar a mão na nossa cabeça. Essa semana eu estava pensando, tanto de gente que procura a gente, às vezes, se alguém me procura para mudar de vida, irmãos, como eu fico feliz. Pastor, eu não me conformo, olha, eu estou na pornografia, eu bebo de vez em quando, eu minto também, tá? Eu estou devendo aí um monte de gente, mas eu não aguento mais essa vida, pastor. Você sabia que eu prefiro uma pessoa dessa do que alguém que chega e fala para mim que está tudo certo e na verdade é um hipócrita? E se essa pessoa escuta a palavra de Deus e ela muda de vida, em um ano, se ela realmente quer, em um ano ela já mudou toda a história dela. Quantos entenderam o que eu acabei de dizer? Concorda comigo? Porque quem muda a sua história ainda é a palavra de Deus. Porque quando eu recebo a palavra de Deus, eu preciso dar uma resposta para ela. Muita gente pega João 8,32 e prega para o mundo. João 8,32 é para a igreja, não é lá para fora. Pode até ser lá para fora, mas ela é principalmente para a igreja. Sabe por quê? E conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da incredulidade, libertará da ociosidade, libertará das ilusões desse mundo, libertará você de estar iludido, conforme eu falei aqui semana passada. Porque quanto mais eu me entrego para a palavra, mais Cristo se revela a mim. Quanto mais eu me entrego para a oração, onde eu manifesto o que eu sou, onde eu mostro o que eu tenho e o que eu não tenho, onde eu estou buscando, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou então de fato com fome, sede de justiça. Quem está me entendendo, igreja? E eu não vou ficar desanimado.
Agora, quando eu percebo que passou 20 minutos, passou 40, passou 60 minutos, passou 1 hora e pouco, e eu vejo que não vai chegar em lugar nenhum, paramos por aqui. Já faz alguns anos que eu faço isso. Mas sabe quantas horas durava um aconselhamento meu? 4, 5, e quando terminava não chegava a lugar nenhum. A minha alegria é ver as pessoas dando uma resposta para aquilo que elas foram buscar. Eu quero é Deus, pastor. Eu quero dizer que Deus não joga fora nenhum de nós porque pecamos, nenhum de nós porque desanimamos, mas se nós nos conformarmos em estar desanimados, nós chegamos àquela situação da mornidão, e aí sim ficaremos como que mornos, e como mornos o Senhor diz, todo mundo aqui sabe, pelo menos eu acredito, vomitar-te-ei da minha boca, estou a ponto de vomitar. Mas eu penso que Deus não quer fazer isso com ninguém, amém? Eu acredito nisso, você acredita também? Não, de verdade, você acredita mesmo? Então saia do desânimo. Se o Senhor falou com você sobre desânimo, sobre ociosidade, você precisa ter uma postura diferente. Existe um texto lá em Provérbios 2:4 que diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus. Irmão, se falar que tem assim, alguém chega e fala: eu quero comprar seu terreno. Por que você quer comprar meu terreno? Eu quero, mas então eu acabei de construir minha casa. Não, mas é que foi revelado, tem ouro aí embaixo, tem muito ouro aí embaixo da sua casa, ou tem um posto de petróleo aí, ou tem uma jazida de diamante na sua casa. Você vai vender essa casa? Quem venderia a casa? Você fala: não, peraí, se ele quer ficar rico, eu vou ficar rico. Aí você começa a cavar, irmão, você destrói a casa nova, sim ou não? Você vai procurar um tesouro. Se alguém falar para você: vai trabalhar, você vai trabalhar 20 horas por dia, mas vai ganhar 1.500 por dia, a maioria de vocês esquece que é crente. Esquece. Alguém chegar e falar para mim assim: pastor, teu salário vai ser 35 mil reais, o senhor cuidar da nossa igreja aí. Só que tem um negócio: o diácono tal, ele é o tesoureiro, e ele tem um amante. O diácono tal é o secretário, e ele também tem amante. A diaconisa lá, ela também tem amante. O fulano lá, o senhor não pode falar de adultério aqui dentro dessa igreja. Só que eu garanto para o senhor que os teus 35 mil o senhor vai receber. E aí, deu para entender? Se o meu padrão for o dinheiro, estou feito. Não é assim que eu vou pensar? Eu estou feito, Aldo. Eu vou sustentar minha família, eu só não vou falar de adultério. Deixa os irmãos trair, é problema deles. A igreja ainda é responsável em apontar o pecado e apontar o caminho do perdão para o pecador. A igreja é responsável. Você e eu somos responsáveis. Então eu tenho que buscar essa sabedoria, esse conhecimento, como se busca um tesouro, conforme diz a palavra. Aí eu vou encontrar temor de Deus, eu vou entender o temor de Deus, e eu vou achar o conhecimento de Deus. E nenhuma pessoa vai conseguir, por mais carinhosa, por mais melosa, por mais persuasiva que ela seja, ela vai conseguir me conduzir para fora da igreja, fazendo com que eu deixe de ser igreja. Deus nos convocou para uma missão, e a missão aqui na terra é que nós sejamos luz, é que nós sejamos sal. Eu não posso me desanimar, eu não posso, mas vem o desânimo, pastor, sobre você. Vem, irmão, vem. Um dia eu falei com o pastor, ele falou para mim: o que está faltando na tua vida é Deus, rapaz. Quase que me chamou de desviado. Eu fui daqui em Goiânia para ele dizer que eu estava desviado. Foi. Falou: está faltando Deus, você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Deus chamou você para passar tempo com Ele, o que você fica fazendo é passando tempo com pessoas. Mas quando eu passo tempo com pessoas eu estou falando de Deus. Mas não é isso que Deus pediu. Porque o que é a vida no Espírito, irmãos? Você a sós com Deus, Deus se manifesta através de você. Fale amém por isso, fala glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Os desanimados ficam sentados. Brincadeirinha.
Eu quero orar por você. Deixa eu abrir meu coração para você, mais do que eu já abri. Eu estou preocupado. Eu pergunto para os pastores sérios que eu conheço, não são muitos, eu conheço mais de 300 pastores só aqui em Dourados, mas existe um grupo de pastores sérios nessa cidade. Por que que as pessoas se afastam? A maioria delas é por imaturidade, ou seja, eles querem ter prazer e querem fazer as coisas do jeito deles. No mesmo nível dessa resposta entra a segunda resposta. Olha para mim. A segunda coisa: as pessoas não estão se alimentando de Deus. Eles se alimentam de música gospel. Escutar música gospel é muito bom, mas se você não se alimenta da palavra, vai faltar alguma coisa. Pastor, eu tenho mais facilidade para ler a palavra do que para orar. Tá bom, né? Se você consegue voar com a asa só, tá bom também. Porque alguém disse: o que é mais importante, ler a palavra ou orar? E a resposta foi: voa só com a asa? Não dá para voar só com a asa. Quanto mais eu oro, mais eu medito, mais longe eu vou. O diabo vai fazer de tudo para me levar a desistir, vai fazer de tudo para tentar fazer eu recuar, parar, mas eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, eu preciso todos os dias, isso não é religião, eu preciso todos os dias ir para a palavra, mas eu não sinto vontade. Não é para sentir vontade, não está escrito se tiveres vontade, mas está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus não te chamou para frequentar o Ouvir e Crer ou qualquer outra igreja. Deus te chamou para ser igreja na cidade de Dourados.